Bem-vindos a mais uma live de leitura. Nós estamos lendo o livro de Max Stirner, O Falso Princípio da Nossa Educação. Então eu quero que vocês fiquem à vontade, né? E vou mandar um olá aqui para quem tá chegando. Oi, galera. A gente vai ter todos os sábados de 6 horas. Eu faço uma live de leitura aqui no canal, olha. No Instagram, eu tô com orgulho, tá certo? E essas lives eu tô colocando lá no Instagram, tá bom? No Instagram, viu? Já comecei bem. Olá, Rubem, oi, que tá chegando. Deixa eu botar mais pra cá pra me ver o povos. Todos. Então, essas lives de leitura vão ficar lá salvas no YouTube do Ateu com Orgulho, que está no link de descrição dessa página, tá bom? E hoje a gente vai continuar a leitura. Boa noite, Maria, né? Teu nome não sou. Eu acho que sim. Boa noite, oi. Fiquem à vontade. Nas lives de leitura eu vou ler. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês botam na caixinha de comentários aqui durante a live. Ou então depois nos comentários. Pode comentar aí que a gente conversa a respeito. Tá bom? Antes de continuar, de onde paramos, eu vou fazer uma breve leitura, uma breve exposição do que a gente leu até agora, né? Porque quem chegou agora não vai ficar tão perdido. Então, a gente começou a ler O Falso Princípio da Nossa Educação, de Max Stirner, né? Onde ele vai nos questionar e nos apresentar a situação que ele vivia lá no início do século, no início do século XIX. Além do século XIX, né? Aí ele vai nos dizer que é uma decadência cultural. Está existindo naquele momento uma decadência cultural. Aqui a Armod não perdoa. Está existindo uma decadência cultural e uma opressão política, né? Em meio ao progresso que acontece em meados do século XIX, que a gente sabe que é o avanço do capitalismo, é a questão da massificação. E ele escreve esse texto justamente por conta dessa massificação da educação. Né? Porque já que vai universalizar a educação, então as pessoas têm que conversar, entender como se vai fazer isso. Uma cultura totalmente erudita, iluminista, onde o ser era subjugado à servidão. Então existia o senhor e o servo. Né? E Max Stirner vai questionar tudo isso e mostrar como é que essas coisas todas, essa cultura erudita toda, ela reage, não é, através do texto de Enzius, né, que ele está criticando aqui a respeito. E ele fala de duas facções na educação, que é o realismo e o humanismo. Nesse sentido, para ficar entendível para todo mundo, para descer assim, né, vamos dizer, sair da cabeça de Stirner e de Hazels, o humanismo, como Rogério bem me deu toque, me lembrou, ele representa nesse sentido a direita e o realismo à esquerda. E veja bem, Max Stirner, anarquista, critica os dois. Porém, a gente tem que entender que esquerda e direita não é aqui visto como esquerda e direita partidária. Não tem nada a ver com política partidária, tá certo? São campos ideológicos, tá bom? De construção de humanos, vamos dizer assim. Tá certo? E ele coloca aqui uma pergunta que eu queria lembrar, tá certo? Aí, por quê? Porque a partir dessa pergunta é que se desenrola tudo, né? Ele lembra a gente assim, ele pergunta a gente assim: o que fizeram e o que se propõe a fazer de nós? Qual é então essa educação? Graças à qual tentam fazer de nós os criadores desse termo? Ou nos tratam apenas como criaturas unicamente suscetíveis de adestramento? Então, essa questão vai permear todo o texto de Stirner, certo? Somos criaturas, né? De criação ou de adestramento. Aí ele vai falar sobre os princípios importantes que tem que ter na educação, que é a igualdade, a liberdade e não sei o quê.
E ele começa depois a falar, a criticar Heinsius, né, um professor que foi o professor dele também, né, essa questão dele passar esse pano para essa educação que estava sendo proposta na época para se universalizar. Aí ele fala aqui assim, que eu vou voltar um pouquinho para a gente entender, porque ele vai citar Heinsius agora. Que, o que temos a ver, diziam nós, a nação alemã. Isso é na página 71, tá, galera? Com esses sonhadores idealistas que não pertencem nem às ciências empíricas e positivas, nem à vida prática e que não são úteis ao Estado. E com essas intuições obscuras que lançam a confusão do espírito no século, conduzem à descrença e ao ateísmo, dividem os espíritos. Ele está dizendo que esse negócio de estar questionando, tá? O pensamento crítico conduz ao ateísmo, não pode, é obscuro. Isso é Heinsius falando, criticando essa fala, né? Bora lá. Dividem os espíritos da face dos estudantes das cátedras onde reina esse postulado e vão até tornar ininteligível nossa língua nacional, transformando as nações mais límpidas do bom senso em enigmas místicos. É essa sabedoria que fará de nossos jovens homens de moralidade, bons, refletidos, ponderados, autênticos cidadãos, úteis trabalhadores, hábeis em suas profissões, esposos afetuosos e pais zelosos de proporcionar o bem-estar da sua família. Na página 45, Heinsius diz: consideramos a filosofia e a teologia, que enquanto ciências do pensamento e da fé, foram levadas ao primeiro nível para o bem do mundo, desde que Lutero e Leibniz abriram caminho, o que adveio dessa ciência, em consequência de suas quarelas, é que eu estou procurando a luz, em consequência de suas quarelas mútuas, dualismo, materialismo, idealismo, naturalismo, nacionalismo, misticismos e todos os outros ismos que, se quiser, criadores de especulações e de sentimentos exaltados, em que eles fizeram a felicidade do Estado, da Igreja, das artes e da cultura nacional. É verdade, o campo do pensamento e do conhecimento ampliou-se. O primeiro está mais claro, o segundo mais exato. A religião... eu passar pano para a religião, quer ver Heinsius? Diz que Steiner ficou puto com ele. Aqui. A religião, enquanto dogma, depurou-se, mas a crença subjetiva tornou-se mais confusa, mais débil. Ela perdeu seus adeptos à crítica e à interpretação, estremecendo. Ela se transforma em fanatismo e uma hipócrita afetação de santidade. E a igreja? Pois bem, ela não é mais do que discórdia ou morte, não é assim? Menino, né? A igreja, ela vai se estabelecer a partir da violência e da discórdia. Isso aí é fato. Por que então os realistas são hostis à filosofia? Pergunta Stirner. Porque eles desconhecem sua própria vocação e porque colocam todos os seus esforços a permanecer em seu universo limitado em vez de torná-lo ilimitado. Porque odeia as abstrações? Porque assim, né, os realistas, eles falam que o ensino tem que ser prático e técnico. E ponto. Tipo o novo ensino médio. Você não pode ter filosofia, sociologia, história. Tá ligado? É tipo isso. Porque odiaram as abstrações. Por que odeiam as abstrações? Porque eles próprios são seres abstratos. Porque não buscam seu próprio desenvolvimento, nem seu voo rumo à liberdade libertadora. Desejaríamos, por acaso, colocar a pedagogia nas mãos dos filósofos? De modo algum. Eles se comportariam com inabilidade,
não se confiar a pedagogia, senão àqueles que são mais que filósofos, portanto, infinitamente mais que humanistas ou realistas. Esses últimos pensam com justeza, ao pressentirem o declínio dos filósofos, mas não têm a mínima suspeita da ressurreição que se seguirá a esse declínio. Ele se mantém afastado da filosofia para alcançar sem ela esse paraíso ao qual ela aspira. Eles transpõem um salto e caem no abismo do seu próprio nada. Eu adoro Sting, porque ele é muito bom. Ele tá dizendo que o realista é um oco, né? Como ele falou antes. Tanta educação erudita. Você se enchia, você não se enchia de conhecimento, mas de erudição, né? Aquela coisa de classes. De minha classe erudita, eu toco piano, leio Shakespeare, e você, mundano, servo, você vai dançar um forró, vai tocar um tambor. Então essa cultura não é civilizada, né? A minha que é. Então, assim, é sobre isso. Mas o que é civilizado? Não é? Entrada, né, sei lá, fazer um genocídio numa cultura toda, né? Indígena, por exemplo. Talvez, não sei. Vamos lá. Porque eles, aqui, desejaríamos por acaso colocar a pedagogia nas mãos dos filósofos? Jamais, de modo algum. Eles se comportariam com inabilidade, não se confiar à pedagogia, senão aqueles que são até mais que filósofos, portanto, infinitamente mais que humanistas ou realistas. Esses últimos pensam que a justeza, ao pressentirem o declínio dos filósofos, mas não tem a mínima suspeita da ressurreição que surgirá esse declínio. Ele se mantém afastado da filosofia para alcançar sem ela esse paraíso, ao qual ela aspira. Eles a transpõem num salto e caem no abismo da sua própria nada. Eles são como um judeu errante, imortais, mas não eternos. Só os filósofos sabem morrer e encontrar na morte seu verdadeiro eu. Com eles acaba a era da reforma, né? A era do saber, sim, em verdade. O saber também deve morrer para, na morte, reflorescer em vontade. Essa parte é bem forte. Primeira vez que eu li isso na universidade, poxa, quer dizer, eu tenho que destruir o meu saber para que esse saber possa se voltar, né, reflorescer em vontade, com outro tipo de vontade, outro tipo de saber. É isso, assim, como você vai destruir o saber? É destruir. Quando a gente fala de saber, não é só o saber sistematizado que a escola proporciona. Ele fala de educação no geral. E quando eu sei, algumas coisas eu sei por conta da cultura. Tá entendendo? Então, assim, essa cultura realmente é uma cultura legal e uma cultura de respeito, de equidade, fraternidade, de colaboração, autonomia. A gente se questiona, né? Não é. Então, assim, se eu tenho que transformar essa cultura, então eu tenho que destruir esse saber, né? Max Stirner é bem cirúrgico aqui, para que esse saber ele possa reflorescer em vontade. E as liberdades de pensamento, de crença e de consciência, essas flores maravilhosas que são a obra de 3 séculos. Peraí. Se fecharam no seio da terra para nutrir com suas mais preciosas seivas uma nova liberdade, a liberdade de querer. Saber ter a liberdade de saber. Eu acho engraçado porque o filósofo da educação hoje, que pensa sobre a educação hoje, que a gente estuda ele, hoje se eu for entrar no doutorado, no mestrado, em educação, o filósofo, a maioria, depende muito da universidade, da linha de pesquisa, mas a grande maioria vai ter Saviani, Demerval Saviani, como um autor que você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que escrever sobre.
E Saviano, ele fala exatamente isso aqui que Stirner está falando. Né, nessa questão do querer e do saber. Que a liberdade de querer, saber ter a liberdade de saber, tal era o ideal dessa época. Né? Hoje Saviano fala sobre essa ideia. Não, a gente tem que saber fazer. Mas para a gente aprender esse saber, a gente tem que reconstruir. Ele não diz destruir ou encerrar como Stirner. Stirner é mais disruptivo. Mas ele usa... Eu percebo que ele também tem influência. Não sei se ele leu Stirner não, Saviano não. Mas ele chegou à mesma conclusão. Agora, o herói deve erigir ele mesmo sua fogueira e salvar sua parte da eternidade sobre o Olimpo. A filosofia põe um ponto final no capítulo do passado. Os filósofos são os Rafael da época do pensamento. Graças a eles, os antigos princípios encontraram seu acabamento numa cintilante orgia de cores. E esse rejuvenescimento o faz passar do temporal ao eterno. Doravante, quem quiser conservar o saber, o perderá, mas quem o abandonar, o encontrará. Só os filósofos são aptos a essa renúncia e a essa aquisição, em pé diante das chamas ardentes. Eis desnecessários, como o herói, deixar consumir-se seu involucro mortal, se quiserem dele libertar seu espírito imortal. É preciso tanto quanto possível formular essa ideia de modo mais compreensível. Ok. E aí, precisamente, que reside o erro que ainda hoje repetem. Não conduzir o saber ao seu desenvolvimento total e à sua limpidez. Ele permanece uma coisa material, formal e positiva, que não alcança o absoluto. Extenuando-nos como um fardo. Ele nos faz como esse ancião, desejar o esquecimento, beber a água do leite que traz nela a felicidade. Caso contrário, não se chegará a encontrar o seu eu. Tudo que é grande deve saber morrer e transcender na morte. Só os miseráveis amontoam, a exemplo da nossa Câmara Suprema do Império. Deixa eu ver aqui, quem estava nessa Câmara Suprema do Império? 8. Nossa, eu nem li as outras. Santo Império Romano Germânico. Já estava moribundo. Oi, não, Fernando, pode falar. Esse aqui é um livro, porque você me pegou no começo. É esse livro aqui, é O Falso Princípio da Educação, de Max Stirner. Já é a terceira live dele. Todas as... Tá lá na ordem direitinho no YouTube. O link tá na descrição da bio. Essa live vai pra lá depois. Certo? E esse rejuvenescimento os faz passar do temporal ao eterno. Doravante, quem quiser conservar o saber, o perderá, mas quem o abandonar, o encontrará. Só os filósofos são adeptos a essa renúncia e a essa aquisição. Em pé, diante das chamas ardentes, eu já li essa parte, é desnecessário, como o herói, deixar consumir-se seu involucro mortal, se quiserem dele libertar seu espírito imortal. É as viagens aqui. É preciso, tanto quanto possível, formular essa ideia de modo mais compreensível. É preciso, Stirner, é preciso. E aí, precisamente, que reside o erro que ainda hoje se repete. Não conduzir o saber a seu desenvolvimento total e à limpidez. Ele permanece uma coisa material, formal e positiva, que não alcança o obstáculo. Extenua-nos como um fardo. Ele nos faz como esse ancião, desejar o esquecimento. Eu me perdi. Deixa eu ver. Beber a água do leite que traz nela a felicidade. Caso contrário, não chegará a encontrar seu eu. Tudo que é grande deve saber morrer e transcender na morte.
Só os miseráveis amontou. O exemplo da nossa Câmara Suprema do Império. Eu me lembrei, eu li isso tudo, não foi para me lembrar que eu estava lendo justamente quem era essa Câmara do Império atormentando pela esclerose. Vamos ver quem estava atormentado pela esclerose. Stirner, o Santo Império Romano Germânico, já estava moribundo quando Napoleão suprimiu em 1806, mas a Câmara Suprema do Império continuou a promulgar em Wetzlar decretos tão solenes quanto inúteis. Foi junto a essa mesma Câmara que o jovem Goethe iniciou-se de maio a setembro de 1772, nas argúrias imperiais da justiça. Deve-se dizer que ele interessou-se muito mais por Charlotte... adoro fofoca. Deve-se dizer que ele interessou-se muito mais por Charlotte Buff do que por esses veneráveis arquivos. Documentos. Sobre documentos e fazem representar as cenas de milênios de histórias, personagens afetados de porcelana, com a eterna encontra seu acabamento cessando de ser saber e tornando-se a ser um simples desejo. Travou. Ele deu uma travada aqui pesada. Olha, hoje tem rock, né, Roberto? Pode crer. Não, pode ir, depois você assiste. Ele travou, gente, aqui. Ficou tudo louco. Vamos lá. O saber autêntico encontra-se o seu acabamento, cessando de ser saber e tornando-se ser um simples desejo instintivo do homem. A vontade. É assim que, por exemplo, aquele que refletiu durante anos sobre sua vocação de homem engoliu num instante, como se joga as suas lembranças do leite. Todas as preocupações, todas as peregrinações de sua procura a um sentido único, um desejo instintivo que o guiará pouco a pouco e no qual encontra sua vocação. Essa vocação do homem, da qual ele estava à procura ao longo de 1000 caminhos, de 1000 desvios, floresceu. Tão logo a descobriu na chama da vontade ética e a abrasa o coração do homem, que não se perde mais na procura, mas volta a ser novo e ingênuo. De pé, então, vai banhar os discípulos sem trégua, teu coração terrestre na púrpura aurora. Eis aí o ponto final e ao mesmo tempo a perenidade da eternidade de saber, repetidamente tornado a ser simples e direto. O saber sob uma nova forma manifesta-se e recria-se em vontade em todas as nossas ações. A vontade não tem naturalmente a importância que desejariam fazer-nos crer as pessoas práticas. Não temos o direito de passar por cima da vontade de saber para estar de imediato em estado de querer, pois o saber, ao contrário, transcende a vontade quando escapa dos sentidos e cria-se com um espírito que constrói seu próprio corpo. Bem-vinda, gente! Bem-vinda aí que tá chegando. Por consequência, as enfermidades da vida temporal, o formalismo e o materialismo, o dandismo e o industrialismo estão ligados a toda forma de educação cujo objetivo não é essa morte e essa assunção do saber. O saber que não se depura nem transcende de modo a conduzir-me à vontade, ou dito de outra forma, o saber que pesa sobre mim como um bem, uma posse, uma vez de ser uno comigo em todas as coisas e permitir ao eu livre agir, liberto de seus bens esmagadores.
Paulo Freire fala uma coisa bem interessante também, que ele diz assim, que conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Como é que eu sei que o meu aluno, ele consegue... Como é que eu sei que o meu aluno sabe o que eu estou falando? Como é que eu sei que o meu aluno aprendeu o que eu quis passar? Quando ele consegue passar esse conhecimento para outra pessoa. Então, assim, é sobre isso também. Assim, tá? Não adianta você ser fazer um backup de conhecimento e guardar ali. Você vai ter inteligência, vai ser erudito sobre as coisas, mas não vai conhecê-las realmente, saca? Vai ter uma vaga ideia. Você vai julgar uma coisa que você não vive. É tipo isso. Percorrer o mundo com um espírito novo, esse saber que não se tornou pessoal, prepara bem mal a vida. Não se quer chegar à sua abstração, que só ela, contudo, é a verdadeira consagração de todo saber concreto, pois é ela que mata realmente a matéria, transforma em espírito e concede ao homem a última e autêntica liberação. Só a abstração proporciona a liberdade. Eita! A galera fica, os metafísicos ficam tudo Mas, gente, a gente tem que entender que, assim, em pedagogia, a gente trabalha com abstração. Com a criança pequena, como? Porque a criança tem que entender sentimento, ela tem que entender regras, ela tem que entender um monte de coisas que, pra ela, não existe na vida dela. O mundo dela é concreto, é o que ela vê, toca, enxerga e come. Tá entendendo? Só que aí eu preciso ter essa... É por isso que ele fala também disso aí. Porque a criança, ela vai, no decorrer do ensino básico, aprender a abstrair. Não é com a criança de 5 anos que ela já... não. Acabou a educação infantil, a criança já sai sabendo tudo que ela tem que saber sobre abstração. Não, ela ainda está em maturação. Ela só vai conseguir abstrair, interpretar e tirar ideias de conceitos metafísicos, vamos dizer assim, como sentimentos, nem metafísicos, vamos dizer éticos, né? A partir dos 10 e com muito estímulo, tá entendendo? Ela compreende, ela vai compreender. Estou falando de interagir com isso, de criticar, duvidar, se colocar no mundo a partir das coisas que percebe, dos afetos, essas coisas, tá ligado? Se na nossa época, após ter conquistado a liberdade de pensamento, deseja completá-la em liberdade de vontade, para fazer desta o princípio de uma nova era, o objetivo final da educação não pode ser mais ser o saber, mas o querer nascido no saber. Como ele disse aqui, eu já li, não é verdade? E para exprimir de modo impressionante o objetivo dos esforços de educação, aí eu já li essa. A educação, diremos que ele é um homem pessoal e livre. A verdade do homem não é outra senão a revelação da sua natureza própria, e para isso lhe é preciso descobrir-se a si mesmo. Por isso que um dos fundamentos da educação libertária é autoconhecimento. Liberar-se de tudo que lhe é estranho, abstrair-se ao extremo, o livrar-se de toda autoridade, reconquistar sua ingenuidade. A escola não forma homens tão profundamente, infelizmente, não forma. A escola não forma homens tão profundamente verdadeiros, se contudo há alguns deles, é certamente malgrado a escola. É o rebelde, é aquele rebelde sem causa que está lá, aquele adolescente que você, como professor de Inês, não quer nada. Pronto, é ele podia ser um gênio. Ele só está sendo esmagado pelo sistema. Na realidade, se a escola permite-nos controlar os objetos e, se preciso, controlarmos a nós mesmos, ela não faz de nós seres livres. Não existe saber, por mais vasto e profundo que seja, nem vivacidade de espírito e perspicácia, nem fineza dialética que possam preservar-nos da banalidade de pensamento e de vontade. Com toda a certeza, não é graças à escola que dela saímos sem que nos tenhamos tornado indivíduos interessados.
interessados. Todas as formas de vaidade ligada ao interesse pessoal, todas as formas de cupidez, de corrida aos empregos, de submissão mecânica e servil, de duplicidade, tocam tanto ao detentor de um vasto saber quanto àquele de uma elegante cultura clássica. Nenhuma influência sobre o nosso comportamento moral é falta que os esquecemos com frequência. Na medida em que não utilizamos, sacudimos assim a poeira da escola. E tudo isso porque o ensino não se limita unicamente ao aspecto formal ou material, e quanto muito conjuga os dois, porque ele não busca a verdade e não tenta educar homens verdadeiros. Os realistas, sem dúvida, dão um passo à frente, exigindo do estudante que ele descubra e compreenda o que aprende. Assim, Diesterweg, quem é esse? Quem será? Qual é o número? 10. Diesterweg, 1790 a 1865, filósofo e pedagogo alemão, combateu o controle da Igreja e do Estado no ensino, foi um continuador de Pestalozzi e severamente criticado. Teve que retirar-se em 1850. Eita, legal, vou procurar esse pedagogo aí depois. Cadê ele? Por exemplo, disserta longamente sobre o princípio da experiência vivida. Todavia, também aqui o objetivo não é a verdade. Eu estou aqui. Em vez disso, não se sabe do que se é positivo, no qual também se deve colocar a religião. O que o estudante acaba por colocar em harmonia, em ligação com a soma de seus outros conhecimentos positivos, sem fazer-lhe ultrapassar em hipótese alguma. Aí, ó. Boa noite para quem chegou. Oi. Educação libertária exige um professor revolucionário, identificado com a identificação de classe. Isso nos falha, falou aqui o nosso Roberto. Precisa sim, mas assim, eu conheço vários professores que são adeptos da educação libertária, vários. E eu faço formação de professores baseada na educação libertária. Então, assim, as pessoas elas não precisam ser tão revolucionárias assim para entender como funciona a aprendizagem da infância. Se você realmente entrou na educação pela infância, pela educação, pelos alunos, né? Aí é outra história. Mas assim, aí eu fico aqui na frente, cara. Mas é isso, assim, a gente precisa de mais consciência de classe no chão da escola. Precisa. Vamos embora, mas a gente consegue. Uma hora a gente chega lá. Não se contentam, ao contrário, com formar pessoas de bom senso. Não visam, para dizer a verdade, a formar pessoas ouvindo a voz da razão. Né? Aquela coisa. Aquele ensino bancário. Né? Que você só senta lá e só recebe. Assim, também querem nos dar o sentido do positivo, sob seu aspecto formal ou, ao mesmo tempo, sob seu aspecto material, o que nos acomoda no positivo. Em pedagogia, como em outros campos, a liberdade não pode expressar-se. Nossa faculdade de oposição não pode exprimir-se, exige apenas a submissão. O único objetivo é adestrar a forma e a matéria. Do estábulo dos humanistas não saem senão letrados. Do estábulo dos realistas, só cidadãos utilizáveis. Né? E agora? Em ambos os casos, nada além de indivíduos submissos. Sufocam pela força nossa saudável tendência à indisciplina. E impedem, ao mesmo tempo, o saber de desenvolver-se em vontade livre. A vida escolar só engendra
filisteus. Adquirimos o hábito em nossa infância de resignarmos-nos a tudo que nos era imposto. Do mesmo modo, mais tarde, resignamos-nos e adaptamos-nos à vida positiva. Adaptamos-nos à vida da época, tornamos-nos seus servidores, o que se veio chamar de bons cidadãos. Cidadão de bem, aquele facilmente manipulável. No entanto, onde encorajam o espírito de oposição em vez do espírito de submissão, nutrido até o presente momento. Onde está esse espírito? Onde se formam indivíduos que criam e não indivíduos. Onde se formam indivíduos que criam e não indivíduos que aprendem. Onde o mestre se transforma em companheiro de trabalho e reconhece que o saber deve tornar-se vontade. Onde está a instituição que se propõe por objetivo liberar o homem e não se limitar a cultivá-lo? Pois bem, ainda são poucos esses lugares, infelizmente, mas se perceberá cada vez mais que a mais elevada missão do homem não é cultivar-se, civilizar-se, mas entender a seu próprio desenvolvimento. A cultura será, por isso, negligenciada? Não, assim como também não estamos dispostos a perder nossa liberdade de pensamento, fazendo-a interagir-se e subliminar-se na liberdade de vontade. Tão logo o homem põe seu ponto de honra em sentir-se, conhecer-se, realizar-se. Assim, então, no sentido e na consciência de si e na liberdade. Tão logo o homem põe seu ponto de honra. Já li. Assim, então, sentimos a consciência de si na liberdade. Ele se esforça para pôr fim à sua ignorância. Se esforça. Pois esta faz do objetivo estranho e para ele incompreensível uma barreira, um obstáculo ao conhecimento de si. Se a ideia de liberdade desperta no homem, uma vez... o estranho aqui é a educação. O estranho é essa educação que a gente recebe. Seja através da escola, dos pais, da sociedade, da mídia, da igreja. Tá certo? Esse é o estranho. Pois esse faz do objetivo estranho e para ele incompreensível uma barreira, um obstáculo ao conhecimento de si. Se a ideia de liberdade desperta no homem, uma vez livre, ele não cessa de continuar a libertar-se. Mas se ele é apenas culto, ele se adaptará às circunstâncias como pessoa altamente culta e refinada, e não será mais do que um servidor de alma submissa. O Stirner fala aqui que essa liberdade desperta quando se desperta em nós. Né? A gente não consegue mais voltar atrás e não cessa de libertar-se. Um exemplo muito bom que eu posso dar aqui é a questão do nosso ateísmo. Tem como a gente voltar atrás do ateísmo? Não, a gente só tem como ficar mais livre dos dogmas, se desapegando, expurgando ritos e dogmas e doutrinas, né? E ampliando nosso saber, nosso conhecimento, a partir da vontade de querer viver uma vida diferente. Tipo isso. O que são, então, em sua maioria, nossas personagens ricas de espírito e cultura? Mercadores de escravos com sorriso altivo, eles próprios escravos. Os realistas podem fazer-se glória de um Vou voltar aqui. Os realistas podem fazer-se glória de uma superioridade. Eles não formam pessoas apenas cultas, mas cidadãos dotados de entendimento e utilizáveis. De fato, seu princípio de base, tudo que se ensina deve reportar-se à vida prática. Poderia até mesmo servir de divisa ao nosso tempo, se ao menos eles não entendessem por vida prática a acepção trivial do termo. A verdadeira prática não consiste em fazer seu caminho da vida, e o saber vale mais do que o uso que dele se poderia fazer para alcançar por ele objetivos práticos. A prática mais elevada é aquela que permite a um homem livre revelar-se a si mesmo, e o saber que sabe morrer, e a liberdade que dá a vida. Falouras, tchau.
Vai estar saindo aí pro rock, o nosso querido Roberto. Curta bastante. Essa preocupação aqui, onde é que eu estou, eu viver a vida prática, com isso se crê ter tido tudo. Mas os próprios animais levam a existência essencialmente prática. Tão logo a mãe desmamou os filhotes buscam à vontade seu alimento nos campos e nos bosques, ou então são atrelados para um trabalho. Shakespeare, quem é Shakespeare? É um nome difícil, né? Obra de Peter Stuyvesant, foi publicada em é uma obra aí, né? Infantil, creio eu. Ai. Um especialista dos hábitos... Ah, não, é um biólogo ele. Um especialista dos hábitos dos animais levaria ainda mais longe a comparação. Até o campo da religião, assim como se pode ver em sua Psicologia dos Animais, obra muito instrutiva, por sinal, precisamente porque estabelece um estreito laço entre o homem civilizado e o animal, e entre o animal e o homem civilizado. Essa preocupação de preparar a vida prática só forma homens de princípios que agem e pensam segundo máximas. Olha aí. Aquele amigo que você conhece que só chega com aquela frase de WhatsApp, de GPT, de chat GPT. Essa preocupação, eu vou ler até de novo. Essa preocupação de preparar a vida prática só forma homens de princípios que agem e pensam segundo máximas. Vejam homens tendo seus princípios. Ele forma espíritos respeitosos das leis e não espíritos livres. Os indivíduos cujos pensamentos e atos são animados de um movimento e de um rejuvenescimento perpétuos são bem diferentes daqueles que permanecem fiéis às suas convicções. As próprias convicções permanecem impassíveis. A pulsão do coração que faz circular as nossas veias em sangue sempre renova, não as anima. Elas cristalizam-se. Elas cristalizam-se, tais como o corpo solidificados, e mesmo que sejam adquiridas e não impostas à memória, elas são algo de positivo. E além do mais, são tidas como sagradas. É muito complicado. Vocês sabem, a educação, ela é um campo de disputa, sempre foi, né? Um campo de disputa, peraí. Fica na minha frente aqui. Os cabelinhos, cabelo. Um campo de disputa para a religião. Sempre foi. Saca? Assim, aqui no Brasil a educação ela só acontece por causa da religião, né? A gente começa com a educação jesuítica aqui, né? E assim, esse campo de disputa, ele é muito acirrado mesmo. Por isso que assim, é tão difícil, porque por isso que como é que passa, né, essa reforma do NEM, justamente, é um campo muito disputado. E a religião hoje, ela disputa esse campo. Existe ensino religioso. Ele é facultativo, mas existe ensino religioso dentro da BNCC. Então, assim, isso pra mim já é uma aberração, mas existe, tá lá. Então, assim, para daqui a um pouco se tornar obrigatório é um pulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, saber o porquê, quais são os saberes realmente que a infância e a adolescência do nosso precisam. Porque senão passa bonito. Eu vou ficar por aqui, porque meu celular eu esqueci de botar pra carregar e está já morrendo. Tá certo, gente? Eu parei na página 80, tô lendo 10 paginazinhas por live. Na próxima live será a última, porque só falta 10 páginas também para terminar. E a gente continua nossa saga com Stirner, ok? Vocês podem falar, comentar,
compartilhar, curtir nos comentários da live. E na próxima a gente se encontra aqui mais uma vez, tá bom? Até sábado. Se tiver alguma questão, é só colocar nos comentários que a gente vai conversando, ok? É nóis. Falou, galera.